Como um dos melhores laterais de todos os tempos, pode acabar pegando 9 anos de prisão? Daniel Alves supostamente cometeu um dos piores crimes que alguém pode pensar em fazer. E após construir uma história extremamente vencedora em Barcelona, foi na própria Catalunha que ele deu início do seu fim. E se a famosa frase, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, for verdadeira, o Daniel Alves está sendo defendido pelas pessoas erradas. Porque em reportagem para o Balanço Geral, o ex-jogador Robinho, que também foi condenado pelo mesmo crime, mesmo não querendo se estender muito, mandou um recado pro lateral. Certo, mas essa questão de você, não o ano passado, de você falar... Eu te respeitando, eu não falo nada, Deus abençoe o Daniel Alves, ok? Tá bom, querido. Sou teu pai. Em 30 de dezembro de 2022, em uma boate chamada Sutum, em uma zona de luxo da Espanha, Daniel Alves conheceu uma mulher de 23 anos, quem se envolveu e ocasionou toda a situação. O crime teria acontecido ali mesmo, dentro do banheiro da própria balada. E em seu depoimento, a vítima disse à polícia que estava dançando com seus amigos quando foi abordada pelo jogador, que teria se apresentado como Dani, e dito que jogava petanca no Hospitalet, no município da Espanha. No entanto, os amigos da jovem teriam reconhecido o brasileiro, e falado que ele era um astro do mundo do futebol. Daniel Alves se aproximou dos amigos da vítima, cumprimentou eles e começou a formar uma amizade com os caras. Em seguida, ele rapidamente se posicionou atrás da jovem para começarem a dançar. Nesse momento, ele agarrou bem forte a mão dela e a levou em direção ao seu órgão genital, mesmo com a resistência dela. Depois, Daniel Alves levou a vítima para um banheiro, trancou a porta e impediu ela de sair. Lá dentro foi quando o crime de fato aconteceu. Ele se sentou no vaso sanitário e puxou o vestido da jovem para cima. O jogador forçou a garota, mas ela disse que resistiu e não aceitou fazer nada com ele. Nisso, ele ficou ainda mais agressivo e teria agredido ela, derrubando no chão para tentar fazer uma relação à força. O relato da vítima ainda diz que ele mandou ela esperar para sair do banheiro depois dele. Após o incidente, ele voltou para a festa, mas quando a vítima contou aos seguranças da boate, o jogador já tinha ido embora. Uma policial que atendeu a suposta vítima tinha uma câmera de segurança no uniforme que registrou as imagens da jovem chorando muito, ainda dentro da casa noturna. Na filmagem, também é possível ver que a mulher está prestando os primeiros depoimentos aos policiais. Nisso, ela teria dito que se sentia envergonhada e também culpada por ter aceitado entrar em um espaço reservado onde estava o astro. Depois das primeiras declarações à polícia, ainda dentro da boate, ela foi levada para um hospital reconhecido como um centro de referência para as vítimas desse tipo de crime em Barcelona. Na clínica, ela foi examinada por um médico legista que confirmou as lesões que podem ser ocasionadas por lutas, como o joelho ralado. Além disso, também foram obtidas certas coisas que comprovavam a relação sexual, que mais tarde foi confirmado que o DNA era do Daniel Alves. O legista concluiu que a jovem estava orientada e se expressou de forma coerente, ou seja, não estava fora de si. A garota de 23 anos denunciou o jogador 2 dias depois. As câmeras da boate mostram que Daniel Alves ficou uns 15 minutos trancado no banheiro com ela. Depois ele foi à polícia e ao tribunal, onde uma juíza ouviu os dois lados e algumas testemunhas. Aí, decidiram que o jogador iria para a cadeia em Barcelona sem direito à fiança. O depoimento dela foi firme, mas o dele teve muitas mudanças. Primeiro, ele disse que nem conhecia a garota para a polícia, mas depois, na frente da juíza, disse que foi tudo de boa e com consentimento dela. Mudou de ideia 5 vezes. Antes de assumir que teve relação com a mulher, ele se pronunciou sobre o caso durante uma entrevista a um programa de TV espanhol, quando negou as acusações. Abre aspas. Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo, e quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora, nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus. Fecha aspas, disse o Daniel Alves em entrevista antes de desistir dessa versão. Mas de fato, a polícia espanhola fez uma baita armadilha e conseguiu prender o cara. Assim que a denúncia foi feita, os policiais começaram a coletar provas e viram que a denúncia podia ser verdadeira. Então pensaram em um plano para que ele fosse à Espanha achando que estava tudo tranquilo. O lateral na época estava jogando no México, defendendo as cores do Pumas, e não pretendia voltar a Barcelona durante um tempo. E se ele retornasse ao Brasil, as notícias podiam sair e tornar a prisão dele ainda mais difícil. Então o plano foi o seguinte: jogaram uma notícia falsa na mídia de que ele teria ficado apenas 40 segundos com a mulher no banheiro e deram garantias de que ele pensasse que não seria preso. Então, Daniel Alves foi para a Espanha apenas para esclarecer as coisas e colocar um ponto final na história. Mas o problema foi que, assim que ele pisou na Espanha, ele foi preso imediatamente e levado para a justiça espanhola, para que as contradições da sua versão da história fossem ouvidas por uma juíza. Com isso, ele foi capturado e segue preso até hoje, mesmo após um ano. Na última semana completou um ano da prisão dele. O Daniel Alves foi enfim julgado durante 3 dias de sessão, com mais de 28 testemunhas ouvidas, incluindo a vítima e a esposa do craque. Quando se iniciou o julgamento, Daniel Alves se mostrou extremamente cabisbaixo. Estava usando uma camisa branca e uma calça jeans. Ele ficou quase o tempo inteiro com a cabeça baixa. O julgamento teve diversas partes e relatos. A imprensa não conseguiu acompanhar o da jovem que sofreu o crime,
mas a própria advogada dela comunicou para os jornalistas que ficou satisfeita com o testemunho e que a mulher, apesar de ter se emocionado em alguns momentos, conseguiu contar os detalhes da suposta ação criminosa. Assim que o primeiro dia acabou, a promotora deu uma entrevista dizendo que a tentativa da defesa é achar possíveis erros processuais, porque as provas parecem de fato comprovar que houve sim um crime. O Ministério Público espanhol pediu pena de 9 anos, e a assistente da acusação solicitou 12 anos de prisão. No segundo dia de julgamento, 22 testemunhas foram ouvidas, incluindo os policiais que fizeram o primeiro atendimento ainda na boate, além de 4 amigos do Daniel Alves, que estavam com ele na casa noturna, e a esposa do jogador. A Joana Sanz, esposa do Daniel Alves, foi uma das principais testemunhas ouvidas, e o tempo em que a modelo prestou depoimento chamou a atenção, já que ela ficou menos de 10 minutos diante dos juízes. Joana revelou que, na noite que o suposto crime aconteceu, o marido chegou em casa extremamente bêbado, cheirando a álcool, cambaleou pelo quarto, bateu no armário e logo caiu na cama. Por fim, no último dia, foi a vez do jogador dar a sua declaração e a sua versão da história. De acordo com as notícias, ele chorou e se declarou inocente, e teria desviado o olhar ao ser apresentado as filmagens da boate naquela noite. O depoimento dele durou cerca de 20 minutos. Tomei mais ou menos 2 garrafas de vinho e um copo de uísque. Quando chegamos ao camarote reservado na boate, meu amigo chamou as meninas. Dançamos bem próximos, de forma respeitosa, disse o Daniel. O jogador ainda alegou que, após algum tempo, eles se aproximaram e a vítima teria passado as partes dela nas dele. Abre aspas. Falei pra ir ao banheiro e ela disse que tudo bem. Fecha aspas. Dentro do banheiro, ele afirmou que teria recebido um agarro dela, e em seguida houve uma relação consensual. Ele chorou a explicar o porquê teria mentido no primeiro depoimento. Disse que negou conhecer a suposta vítima porque não queria que a esposa descobrisse a traição. Além disso, o julgamento também foi marcado por uma espécie de debates entre médicos que fizeram atendimento à mulher, e os 2 peritos convocados pela defesa. Os médicos alegaram que o laudo não confirmou lesões íntimas, mas isso não significa que o abuso não tenha acontecido. Já 2 psicólogas que avaliaram o jogador, a pedido da defesa, disseram que o acusado estava com capacidade cognitiva alterada porque havia bebido. Para a lei espanhola, a embriaguez por vício pode ser um atenuante, diminuindo a pena em até 3 anos. Ou seja, a pena de Daniel Alves poderia ser reduzida por ele ter ficado bêbado na balada. O julgamento chegou ao fim, mas a sentença ainda não foi decretada. A decisão pode levar meses, mas há possibilidade de sair até o fim de fevereiro, pelo fato de Daniel Alves já estar preso. A penitenciária onde Daniel Alves fica é chamada de Briança. Por lá ele divide cela com um preso que já foi um ex-guarda-costas de um astro do futebol, o Ronaldinho Gaúcho. A informação foi levantada pelo diário El Periódico de Catalunha. O jornal apontou ainda que o detento se chama Coutinho, é brasileiro e está cumprindo pena por agressão sexual. Coutinho e Dani Alves dividem uma cela com beliche, banheiro e ducha. Os 2 costumam brincar de luxo, um jogo de tabuleiro clássico, e o mais antigo ensina ao novato as regras internas da prisão. No pátio, o jogador tem conversado com outros presos e dado autógrafos. Segundo o condenado que foi libertado em janeiro de 2023, ele ainda mostrou uma camiseta do Barcelona com a assinatura dada por Dani Alves. O lateral costuma se levantar às 7h40 da manhã para estar pronto para a contagem, que acontece às 8. Em seguida, toma café e vai para o pátio. O almoço é à 1 da tarde. Ele passa a tarde toda na cela e às 5 pode voltar ao pátio. O jantar é servido às 7 e às 9 da noite o jogador está de volta à cela. As luzes são apagadas às 11 da noite. Atualmente, ele pode receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas. Além disso, tem direito a 20 ligações de 8 minutos por semana. As informações são do jornalista espanhol Quique Calleja. Daniel Alves surgiu na Bahia com 18 anos e após demonstrar seu talento no futebol baiano, ele chamou a atenção do Sevilla da Espanha, que o contratou por empréstimo na temporada 2002-2003. Ele virou o dono da lateral direita e se tornou uma peça fundamental no time, levando o Sevilla a contratá-lo em definitiva em 2003. Claro que com suas boas atuações, ele foi convocado para a seleção brasileira e conquistou o Mundial Sub-20 em 2003 e 2004. Em 6 temporadas no Sevilla, ele disputou 247 jogos, marcou 15 gols e conquistou 5 títulos, incluindo 2 troféus da Copa da UEFA. Em seguida, o Barcelona o contratou em 2008 por cerca de 35 milhões de euros. No clube catalão, ele se tornou titular imediatamente e foi peça-chave na conquista da tríplice coroa da temporada 2008-2009. Durante seus 8 anos no Barcelona, ele conquistou 23 títulos e virou ídolo da torcida. Após passagens pela Juventus e Paris Saint-Germain, ele chegou ao São Paulo em 2019, mas sua passagem no clube foi marcada por polêmicas, incluindo críticas por sua desfeita com o time durante uma lesão, quando foi visto tocando tantã em um pagode com os amigos, mesmo lesionado. O próprio São Paulo e o jogador entraram em uma disputa e seu contrato foi rescindido, e o tricolor paulista concordou em pagar 24 milhões de reais ao jogador em 60 parcelas. Em 2022, Daniel Alves voltou ao Barcelona,
mas rapidamente se transferiu para o Pumas do México, e nesse mesmo ano foi convocado para a Copa do Mundo. Depois que o Brasil foi eliminado, na volta do Catar, foi quando tudo aconteceu. Hoje, o cara já está no fundo do poço. Além da própria liberdade, ele perdeu dinheiro, imóveis e até seu casamento está colapsando. Segundo a defesa de Daniel Alves, atualmente o saldo bancário dele é de 17 mil euros negativo. Dani está abatido e, para piorar, o nível das pessoas que vêm defendendo ele não é das melhores, seja com os advogados ou os famosos aqui fora, como o Robinho, que abriu a boca para defendê-lo mesmo estando sem moral alguma atualmente, principalmente sobre esse assunto. Uma história brilhante de superação e conquistas, mas que pode ter sido totalmente jogada fora por uma suposta atitude desprezível e criminosa. Daniel Alves podia encerrar sua carreira no topo do mundo, mas caso seja declarado culpado, seus troféus serão deixados de lado, e ele será sempre lembrado por ter destruído a vida de uma mulher.